Olá, viajante, tudo bem? Meu nome é Amanda, seja muito bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fato de como que mudar a nossa visão do mundo modifica o mundo. O etnocentrismo é um fenômeno em que cada cultura se vê como o centro do mundo. É uma visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos. É como se o outro fosse pensado e sentido através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência, do que é certo e do que é errado. Por exemplo, se tem alguém diferente, que pensa diferente, que fala algo diferente, que tem a fé diferente, que tem costumes diferentes, é errado. Então, o etnocentrismo é um comportamento muito generalizado, que é até mesmo tido como normal. É muito difícil a gente virar e falar que a gente não tem uma visão etnocêntrica. Mas o que acontece às vezes com o desperto é que ele vai perdendo essa identidade que foi colocada ali, por causa da cultura enraizada. Mas antes da gente falar de uma cultura enraizada, da desidentificação com isso, primeiramente, o que é cultura, Cultura é tudo aquilo que vem da criação humana. Por exemplo, as ideias, os costumes, as leis, as crenças e até mesmo as vestimentas. Então, uma pessoa na jornada do despertar espiritual vai despertando para a ideia da não identificação. E para quem segue verdadeiramente a verdade que permeia tudo o que há, possui muita cautela em sua não identificação. É uma desidentificação saudável, porque quando a gente fala de algo tão sublime como o processo do despertar, ou até mesmo quando falo sobre um desperto de fato, Quem é desperto de fato é um ser que possui consciência totalmente fora do pensamento tridimensional, mas que não exclui o tridimensional, e sim complementa a altura, profundidade e largura, Porque é alguém que enxerga além. É alguém que enxerga com os olhos fechados. É alguém que aumentou as dimensões conscienciais, onde que ele não excluiu nada. Não se exclui cultura, não se exclui forma, não se exclui. Ele inclui e modifica. Ele faz diferente. O desperto ele faz diferente, ele tem o jogo de cintura. Então, quando eu menciono aqui para a gente mudar a visão de mundo, para mudar o mundo, não estou falando para a gente ver somente o que a gente quer ver, para somente viver o que queremos viver, para somente conversar com quem queremos conversar. Fugir da vida tridimensional e viver em uma bolha de realidade, excluindo os demais, excluindo o que mais prevalece hoje em dia entre os homens aqui na vida tridimensional, não é o caminho, eu acredito, Porque assim, é necessário a gente criar na nossa mente uma sociedade perfeita, Tudo muito perfeito. Mas só que isso é utópico demais e também é necessário a gente ficar acreditando em um futuro melhor. Mas só que um futuro melhor é inalcançável, não está no nosso alcance, porque a gente não tem o futuro, a gente só tem o hoje. E se no momento presente, que é o hoje, a gente exclui o que está acontecendo, o que a gente vai ter no futuro? A gente vai ter trevas, porque a treva é a ignorância. Então, não dá pra gente ficar pensando que a ascensão vai cair do céu, porque ela não vai. Uma vez que a gente escolheu nos fractalizar, o processo, a jornada também se torna fractal. Mas o pulo em mudar a visão de mundo para mudar o mundo está em reconhecer o tridimensional, que é somente o que está ao nosso alcance.
somente essa vida feijão com arroz que a gente leva. E o pulo do gato, né, está em complementar essa vida tridimensional com outras dimensões. Hoje em dia eu vejo muita superestimação em cima do termo terceira dimensão, quarta dimensão e quinta dimensão. Então eu venho aqui dizer que sim, existem de fato dimensões superiores a essa que conhecemos. Mas quando dizem pra gente viver na quarta dimensão ou viver na quinta dimensão quando estamos encarnados, não é sobre viver em um lugar específico, é sobre um estado de consciência. Então, quando a gente fala do estado de consciência tridimensional, a gente está falando de um indivíduo que tem um estado de consciência que vê o mundo através de um estado puramente físico e material. Só físico e material. É como se ele se sentisse que ele fosse separado dos outros. Ele se identifica primeiramente com as coisas materiais. Ele se identifica com casa, com carro, relacionamentos sociais. Ele se relaciona por interesse, entre outras coisas. Ele também tem a sensação de medo e de que vai perder tudo a qualquer momento e que não vai ter o suficiente. Então é como se o indivíduo que vibra na mente tridimensional, ele percebe uma dualidade no universo, ele percebe que tem o bem, tem o mal, né? Mas ele também tem uma soberba sobre os outros, porque ele se sente separado. Então, normalmente, ele vê as coisas como boas ou ruins e a vida é uma competição. O objetivo de quem tem a consciência na 3D é ganhar dinheiro, é possuir status social. A vida, para quem vibra nesse estado de consciência, parece sem propósito. Ele percebe as coisas que acontecem acidentalmente como acaso. Né? Não acredita que tem um universo fazendo coisas ali a todo vapor. Não acredita que tem coisas a mais, né? A felicidade na vida de um indivíduo em estado tridimensional é transitória e insatisfatória, porque ele acha que os bens materiais, ainda que superficiais, são sempre insuficientes. Então sempre está ali querendo mais e com medo de perder tudo aquilo que tem. Então nesse estado não há desejo de análise sobre rumos e caminhos a percorrer na encarnação. Muitas vezes não sabe nem que está encarnado, está só no automático, como se fosse uma máquina. E talvez por causa de toda essa visão de mundo externo, somente externo, não tem muito desejo de se aprofundar e entender o significado verdadeiro da vida. A humanidade é regida pela prática do vício, tende a se deteriorar porque o apego e o egoísmo predominarão. Então, quem vibra nessa frequência tridimensional tem uma visão de mundo onde se vê apenas comprimento, largura e profundidade. Já o estado de consciência de quarta dimensão, né? A quarta dimensão é o tempo. Quem definiu isso foi Einstein em relação às suas teorias da relatividade. No plano espiritual, o tempo é diferente do tempo da matéria. No mundo tridimensional da matéria, as pessoas podem olhar para todo o espaço como existindo em 3 planos, que eu acabei de falar: largura, profundidade e altura. Todas as coisas podem se mover ao longo desses 3 eixos. Na quarta dimensão, esses eixos e tudo o que mencionei sobre a terceira dimensão continua a existir, só que é adicionado um outro eixo, uma outra camada, e visivelmente aos olhos ela não é. Igual eu acabei de falar, né? Essa outra dimensão, que é sobreposta à terceira, ela não anula nada, ela adiciona algo novo. Então, o mesmo se deve para o campo da visão. Não é necessário a gente anular ou diminuir o que a gente vê com esses olhos, e sim descalcificar uma glândula que fica no nosso cérebro, que se chama de glândula pineal. E assim, outra coisa que é importante a gente falar: os nossos cérebros não são programados para imaginar nada além de 3 dimensões. A vida na Terra, física, né, só vai até a terceira dimensão. Mas para a gente
adicionar algo novo nesse algoritmo mental que nos foi imposto, né, é necessário sair do comodismo. A visão de mundo tridimensional é uma ilusão, porque o que observamos como realidade tridimensional é como se fosse armazenada em uma superfície 2D, que inclui o tempo, não anula o tempo, inclui o tempo. Então tudo que a gente percebe e experimenta na terceira dimensão é uma ilusão, porque o volume de espaço é codificado em uma espécie dimensional inferior. E isso que eu acabei de falar é como é feito em um holograma. Mas o que é ilusão na realidade tridimensional da Matrix não é o fato. O que é ilusão é a forma de como encaramos o fato. A visão consciencial tridimensional se expressa na forma do ser humano ser codificado para enxergar somente o que lhe cabe dentro do que experimenta na matéria, que é dentro dessa altura, largura e profundidade. Então, a visão da quarta dimensão complementa o que vemos com os olhos físicos, só que com estímulos e eixos diferentes. Já a mais famosa, que é a quinta dimensão, porque muita gente fala disso, né? Assim, né? Uma dimensão é simplesmente uma direção no espaço. Então, não faz sentido a gente ficar falando que a quinta ou qualquer outra dimensão é um lugar para onde nós vamos ir, porque todas as dimensões já estão aqui, estão em todo lugar. As dimensões são infinitas, mas a gente não consegue alcançar porque estamos presos em um subespaço da dimensão inferior, que é mental. A nossa mente humana não foi programada para perceber outras dimensões. E outra coisa, ela é relativamente jovem diante do tempo cósmico, então ela está ciente apenas do espaço tridimensional. E a gente é direcionada a isso. Então a gente precisa passar por um amadurecimento dos neurônios, das células, das memórias celular, né? Para de fato a gente poder ver e interagir com uma quinta dimensão. Mas é possível alcançar isso na matéria. Por exemplo, Jesus Cristo e outros mestres, esses mestres com certeza vibraram, atingiram essa dimensão superior estando em um corpo humano limitado. Então, quando a gente fala sobre mudar a visão do mundo para mudar o mundo, né? Isso aí implica em uma série de mudanças internas que sim reverberarão no mundo externo tridimensional. Uma vez que muito do que interagimos na realidade tridimensional é um holograma. Então, quanto mais a gente tentar fazer coisa para mudar o holograma, fazer coisa externa, vou fazer tanta coisa, fazer, nós estaremos aprimorando o holograma, entendeu? Então, para de fato complementar a vida tridimensional de uma forma interna que reverberará no nosso ser, que permanece, é necessário um trabalho que a gente faz de dentro para fora. Sim, parece clichê, mas eu acredito que seja assim que a banda do universo toca. A gente não mexe no holograma, a gente mexe em nós. Porque a gente tem muito poder armazenado aqui dentro. A gente tem muito poder, muita energia aqui dentro de nós. Então, para despertar aqui dentro todo esse poder, né, a gente precisa de muita coragem e de muito estudo, de muita autoconsciência, de várias práticas que a gente pode fazer, que vai nos trazer uma maior consciência de nós mesmos e do mundo. Uma vez que a gente tem mais consciência do mundo, a gente tem mais consciência das dimensões que estão por aí. E aí a gente consegue modificar a forma da gente interagir com essas dimensões. Porque a Matrix muitas vezes coloca ali como se fosse uma lente nos nossos olhos e a gente só vê uma forma de interagir com o mundo, que é esse tridimensional, essa vida feijão com arroz. Mas na verdade, há muitas outras formas. E que pra gente alcançar isso, a gente passa por um processo. Naturalmente, né, a gente passa por um processo de sofrimento, porque a gente está libertando as memórias celulares do nosso corpo de sofrimento, de dor e de que ele não é capaz. Até porque esse corpo tem partes, né, reptilianas em nosso corpo. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, eu vou deixar recomendando para vocês. Mas mais por cima, basicamente isso, tem uma parte reptiliana no nosso corpo. E essa parte foi programada para interagir somente com a realidade tridimensional.
Mas há muitas outras realidades, até dentro do planeta Terra e com certeza fora do planeta Terra. Então, para a gente explorar mais do nosso ser, mais das nossas camadas multidimensionais, é necessário a gente estudar muito. E estudar o quê? Estudar lá fora, estudar qualquer outra coisa? Não, a gente tem que estudar a si próprio. Mas só que muitos seres já vieram para a Terra e canalizaram diversos estudos fenomenais. Então, a gente usa como auxílio as coisas de fora, mas não se baseia somente nisso. Porque uma vez que a gente baseia todas as nossas crenças em coisas externas, a gente fica à mercê de um quadrado, a gente fica à mercê da terceira dimensão. Então parece meio difícil a gente mensurar isso com o nosso cérebro, mas é possível quando você pratica isso. É um hábito que a gente vai construindo dia após dia, pensamento por pensamento. E é minúsculo o trabalho que a gente faz, só que esse minúsculo a gente faz a todo tempo, não só em um momento específico, não só quando você está meditando. Não, é um trabalho que a gente faz sempre está refletindo sobre as coisas ao redor. Não só ficar engolindo as coisas que vêm, entendeu? Tipo, tô na rua, vou ficar refletindo sobre o que eu tô vendo na rua. Não vou ficar só ali vivendo as coisas ali, só vivendo de fora. Não, eu vou refletir. Tô conversando com uma pessoa, vou ficar só recebendo o que ela tá me falando. Não, eu vou observar ela. Vou observar, fazer as minhas próprias observações. Porque à medida que a gente vai se ouvindo, a gente vai abrindo espaços, vai abrindo lacunas para receber uma mensagem, seja de nós mesmos, uma parte de nós mais evoluída, como também de seres espirituais que estão com a gente. E outra coisa que eu acho muito importante é escrever. Quando você escreve para o seu eu do passado ou para o seu eu do futuro, quando você faz essas brincadeiras, quando você brinca com o tempo, você está brincando com a quarta dimensão. Porque a quarta dimensão é o tempo, segundo Einstein, né? Então, é sobre isso, sabe? É sobre essas pequenas coisas que a gente estuda, aprende e vai aplicando no nosso dia a dia. A gente vai brincando, né? E sempre com muita cautela. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de mandar esse vídeo para uma pessoa muito especial para você. E é isso. Beijo, me siga lá no Instagram. Tchau, boa continuidade de vida para você, viajante do tempo. Fui!